Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todos. Estamos aqui hoje nessa mesa, né, dentro do evento de luxo, falando sobre gestão de pessoas no luxo. A gente sabe o quanto é difícil aí a gente encontrar boas pessoas para trabalhar em qualquer atividade profissional. E no luxo, na área, no segmento de luxo, não é diferente. As empresas buscam constantemente essa interação com o público, né, para que a gente possa ter sempre uma diversidade dentro das organizações. E hoje aqui nós teremos 4 mulheres incríveis para tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação ao mercado de luxo e nunca tiveram coragem de perguntar. Então, nós temos aqui conosco a Patrícia Fattori, da Mercedes-Benz, nós temos a Mônica Gomes, minha prima, da Farfetch, temos a Melissa Fernandes, de hotelaria, e temos a Virginie, do grupo LVMH. Eu não vou falar todo o histórico delas, porque eu quero que elas se apresentem para que vocês possam conhecer um pouquinho da história dessas mulheres maravilhosas e que estão à frente da área, pilotando a área de recursos humanos. E eu acredito que vocês devam ter algumas dúvidas e muito interesse de saber como é que faz para trabalhar numa dessas empresas altamente desejáveis. Então, nós vamos combinar o seguinte, a gente vai trabalhar aqui com um bate-papo bastante descontraído, a ideia é essa, e vocês podem mandar as perguntas de vocês para o chat, tá? E a gente vai dando uma monitorada para poder passar as perguntas que sejam mais interessantes e que elucidem o máximo possível as dúvidas da maioria dos presentes aqui. Então, eu vou começar convidando aqui a Patrícia Fattori. Patrícia, conta um pouquinho da sua história, incrível, porque a gente já sabe, tá? A gente nos bastidores já conversou, e fala um pouquinho da sua história, que é muito legal, e também um pouquinho da Mercedes para a gente. Ok, então, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Acho que é sempre uma boa oportunidade, né? A gente estar junto falando sobre pessoas. Falando um pouquinho de mim, eu sou formada em administração, com pós em recursos humanos, ambos feitos pela FAP. E eu também tive a oportunidade de estar trabalhando não só em montadoras há mais de 21 anos, né, na Mercedes, mas também trabalhei na BASF, uma grande indústria também da parte de farmacêutica. A minha experiência aqui é na área de recursos humanos, sempre trabalhei nessa área, mas tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos. Então, a minha experiência em recursos humanos ela é mais ampliada. Hoje eu sou VP dentro da área de Mercedes-Benz Cars e Vans, né, automóveis e vans, e também já atuei na parte de trucks e buses. Falando um pouquinho da nossa empresa teve o privilégio de novamente ser reconhecida também pelo mercado por ser uma grande empresa valiosa, né, a marca mais valiosa de automóveis de luxo. Meu cachorro quer participar aqui do nosso evento, vocês estão vendo, né? E uma coisa que também eu queria... tem sido muito importante para nós, nessa questão da gente também ser reconhecida como uma marca de luxo, não só por nós mesmos, mas pelo mercado. Mas falar um pouquinho de que nós, como empresa, a gente valoriza muitas pessoas, os nossos valores presentes na indústria, né? Nossa planta é a questão do respeito, a paixão, né? Então a gente faz tudo com muita paixão. A gente respeita a individualidade de cada um, a particularidade de cada um. Fazemos tudo com muita integridade e temos também a questão da disciplina. Então, são os nossos valores. E isso faz com que a nossa empresa, os nossos colaboradores, façam toda a diferença, tendo esses valores coincidentes com os nossos, né? A gente fala que quando existe esse match de valores, tudo vai dar certo. Então, nós temos essas questões que são muito importantes para nós, né? Esses valores são a nosso alicerce para a gente ter uma equipe de alta performance. E, atualmente, o que a gente tem trabalhado muito também é essa questão do autoconhecimento dentro da empresa, que faz com que as pessoas não só conheçam os seus talentos para fazer o que eles sabem fazer de melhor, mas conhecer os outros, para saber como que lidam com os outros, para que no futuro eles conheçam, inclusive, o nosso cliente final, né? Saber como que o nosso cliente final gosta de ser tratado, quais são as coisas que eles gostam de receber e conhecer. Então, são todas essas atividades que a gente desenvolve atualmente dentro da Mercedes. Mas aí, no decorrer do evento, a gente fala mais.
Tá bom, Dri? Obrigada. Não, maravilha. Só para dar um pouquinho de ponta de inveja para quem está aí nos escutando, a Patrícia é obrigada, né, a experimentar os últimos modelos mais luxuosos da Mercedes. É isso, né, Paty? Estou mentindo, não? Ela passou desse jeito. Vamos providenciar, né? O quê, Paty? Meu cachorro aqui, ele está nervoso, gente. Trabalhar em casa tem isso, né? Bem, mas é isso daí. Só para vocês ficarem com um pouquinho de inveja, a Paty já experimentou os modelos mais luxuosos da Mercedes, os lançamentos todos. Aí eu vou apresentar a Mônica. Mônica Gomes, nós temos o mesmo sobrenome, falo que ela é minha prima, infelizmente não é, porque ela tem um bom humor, fantástico, uma pessoa de um alto astral incrível, e ela vai falar um pouquinho da Farfetch, um pouco dela e um pouco da Farfetch. Quem não conhece a Farfetch, a Mônica vai contar um pouquinho. Mônica, você. Bora lá, então. Obrigada, Adri. Bom, nós não somos primas, mas de fato temos o mesmo sobrenome. Eu sou a Mônica Gomes, eu sou gerente de desenvolvimento organizacional, comunicação interna, folha e benefícios aqui da Farfetch. Então, tenho alguns temas aqui embaixo do meu guarda-chuva hoje. Eu já tenho uma carreira aí de mais de 15 anos de recursos humanos, já passei por diversas grandes indústrias de base, de indústria química, varejo, até chegar na Farfetch. Então, eu acho que isso é até uma curiosidade assim, de alguns de vocês que talvez acham que teria que começar a carreira em alguma área de luxo para ir para uma empresa de luxo e não, né? Então, eu conquistei esse espaço aqui na Farfetch, mesmo tendo nunca trabalhado numa empresa de luxo antes, então já fica aqui, né, que isso é totalmente possível. Já passei por várias áreas de recursos humanos, então tenho um conhecimento bem generalista da área. Falando um pouquinho da Farfetch, então, para quem não conhece, a Farfetch é uma plataforma de tecnologia que vende luxo. Então, nós estamos em parceria com diversas marcas no mundo inteiro. A gente faz todo o intermédio ali entre a marca de luxo e o cliente final. Então, uma curiosidade é que muitas pessoas acham que nós temos o estoque dessas grandes marcas, e não, justamente a beleza do nosso negócio é que a gente facilita para a marca, de que a gente vai lá, busca o produto e faz a entrega para a marca, e da mesma forma para o cliente, ele consegue comparar diferentes produtos de diferentes marcas, tudo numa única plataforma. Então, facilita para ambos os lados. E vai ter Black Friday chegando, fazendo aqui meu jabá, né? Convido vocês a conhecerem a plataforma, para quem não conhece. E vamos falar um pouquinho mais aí sobre carreira na Farfetch já já. Obrigada, Mônica. Tá vendo o que é uma pessoa de RH engajada com o negócio, né? Ela aproveita a oportunidade para já vender os produtos. Mônica, é uma delícia conversar com você. Obrigada, bem-vinda. Vamos chamar agora a Melissa. A Melissa, ela trabalha com hotelaria de luxo e hoje ela não podia estar em outro lugar senão num hotel. Num quarto de hotel. Bom, obrigada, é um prazer estar com todas vocês. Então, estou aqui realmente no quarto de hotel, aqui, que é um dos projetos que eu estou dando consultoria, e aí fiz uma pausa para a gente bater um papo. Contando um pouquinho do meu histórico, eu realmente venho da hotelaria, né? Eu fiz Senac por 2 anos. Depois eu fui morar na Suíça e fazer a escola de Glion. Então, foram quase 5 anos aí de faculdade, 2 anos Brasil e 3 anos Suíça. Depois fui morar em Dallas, nos Estados Unidos, trabalhar na rede Rosewood, que inclusive a mesma rede que vai abrir na Avenida Paulista, ali no projeto da cidade de Matarazzo. E eu vou fazer um parênteses super rápido, porque eu gosto de contar essa história, da minha história em Dallas, porque, enfim, especialmente para alunos ou para quem está começando a carreira, foi uma atitude minha que mudou minha carreira profissional. Então, eu trabalhava em Dallas, né, eu cuidava de 2 restaurantes, e uma noite eu estava no restaurante, chega um hóspede de calça jeans, toda rasgada, e o restaurante que eu trabalhava era super chique, não podia calça jeans, tinha que estar de terno e gravata, mas na época ele era um hóspede do hotel, e como sempre a gente dá um jeito, né, e ajuda, e acha uma maneira de ajudá-lo. E eu consegui achar uma sala privativa para atender esse cliente,
E ele ficou encantado na época com o serviço. Depois de uns 3 meses que ele voltou para o Brasil, ele me ligou do Brasil, contando que ele era um dos donos do Unique, do Hotel Unique em São Paulo, que ia abrir daqui X meses, que ainda era um projeto, e me fazendo uma proposta para trabalhar com ele no Brasil, porque ele tinha ficado encantado com o meu atendimento. Eu gosto de contar essa história. E aí, depois de muitas decisões, um ano, enfim, de conversas, eu decidi largar todo o meu trabalho, voltar para o Brasil, onde eu trabalhei quase 20 anos. E eu gosto de contar essa história, especialmente para quem está começando, ou para quem não está, ou para todo mundo que trabalha, porque eu acho que o nosso atendimento, quando a gente lida com o público, e depois a gente vai falar um pouquinho o que é que a gente busca numa mão de obra, é justamente esse atendimento de não julgamento, de amar o que faz, de atender todos de qualquer maneira muito bem. Você nunca sabe quem você está atendendo, e numa atitude, num sorriso, num ir além do que o seu esperado, a sua carreira, a sua vida pode mudar 100%. Então, realmente, por causa de uma atitude minha no trabalho, né, de um serviço bem dado, realmente eu recebi uma das propostas mais interessantes da minha vida e que mudou, enfim, meu rumo de trabalho. Então, gosto de fazer esse parênteses, porque acho bacana aí para quem está começando, né? Não sei toda a experiência de todo mundo. Então, eu trabalhei em Dallas e aí recebi essa proposta do proprietário do Unique para voltar para o Brasil. Decidi voltar depois das nossas conversas. Fiz a abertura do Hotel Unique e fiquei, no total, a minha história com o Unique, com o Unique Garden, tem quase 20 anos, mas eu tive um intervalo de 2 anos aí que eu saí para ir trabalhar para a Nespresso, que é uma marca que eu tenho um grande carinho, né? Acho que é uma marca incrível, especialmente de branding. E depois desses 2 anos na Nespresso, o proprietário do Unique me chamou para voltar. Então, nos últimos 8 anos, eu estava como gerente geral do Hotel Unique. E aí, na pandemia, por diversos motivos, eu já queria um pouco novos desafios e trabalhar com novas marcas. Decidi tomar a coragem aí de sair para abrir minha consultoria na parte de hospitalidade. Então, de forma resumida, meu mundo é totalmente hotelaria, e não só hotelaria, hospitalidade no geral. Eu vi que tem alguém aí que é da hospitalidade que colocou, porque eu acho que a hospitalidade, tenho certeza, está em qualquer negócio, né? A experiência do cliente e a hospitalidade está na hotelaria, no hospital, na empresa de telefone, no carro, na moda, enfim. Então, existe um espaço muito grande para qualquer mercado nessa parte de hospitalidade. Falaremos mais muito em breve. Obrigada pelo momento. Melissa, muito obrigada. E fica a dica, né? Quem está atento aí na fala da Melissa, pode entender aí que uma das coisas importantes é a atitude. Não importa onde, né? A sua atitude, a sua ética, a sua conduta pode estar sendo observada. Geralmente está, né? Então, valeu, Mê. E, por último, mas não menos importante, nós temos a Virginie. A Virginie também tem uma história incrível também, e ela é hoje executiva diretora de recursos humanos do grupo LVMH. Desculpa, Vi. Manda, com você. Obrigada, Adriana, muito obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui presente nessa plateia tão bacana e com esses participantes que, não tenho dúvida, vão nos desafiar bastante a pensar sobre a nossa atuação como RH. Estou muito feliz hoje, em particular, de estar com Patrícia, que não conhecia, mas o meu sonho é que o Grupo LVMH compre uma marca de carros de luxo, porque quando você olha os grandes estudos de luxo do mundo, que geralmente a Bain & Company, o grande pedaço em termos de valor, né, continua sendo o carro. Depois tem os produtos pessoais, né, de couro, beleza, etc. E então, muito bacana estar com você hoje, com a Mônica também, porque a Farfetch é uma grande parceira de distribuição de algumas das nossas maisons no mundo, e no Brasil em particular.
E da Melissa, claro, porque no meu histórico de Wines and Spirits eu tive muita oportunidade de frequentar o Teonic e de perceber o atendimento incrível quando a Melissa era F&B primeiro e depois quando ela era diretora. Então, muito feliz de estar com vocês. A minha história, ela não começa na França, para quem estava apostando aqui, não começa na França, começa na Espanha, sou espanhola, mas cresci na França. Então, como trabalhei a minha vida inteira em grupos franceses, me descrevo como francesa e o sotaque puxou ao francês, não dá para tirá-lo, infelizmente. Cheguei no Brasil há 20 anos, na época para um grupo de serviços financeiros, nada a ver com luxo, nunca imaginei trabalhar no universo do luxo, então acho que é algo que todas nós, talvez Melissa seja um pouco diferente, temos em comum e que para mim, pelo menos, chegou bastante por acaso. Sou formada em administração e em RH na França. E quando eu cheguei no Brasil, trabalhava em funções executivas junto com o presidente para a região América Latina, bem no negócios. Sempre tive RH num cantinho da cabeça, claro. E cheguei no RH por projetos de organização, reorganização e assessment, sempre tendo a visão global da organização e nunca mais consegui fazer algo diferente, porque me encantei por essa área. Quando saí dessa empresa de serviços financeiros e tive o meu momento Dom Pedro, resolvi ficar no Brasil sem trabalho, sem visto, sem nada, há 17 anos. Tive uma grande sorte de conhecer um grande executivo do grupo, LVMH, David Markovic, que cuidava de Wines and Spirits na época. Melissa, você conhece ele bem. E ele me convidou para trabalhar na organização dele. Foi depois de uma entrevista de 5 horas. Então, por que contou isso? 5 horas nas quais ele me fez falar em 4 idiomas. Contou isso porque não é fácil. Os nossos jobs, desde o momento 1, são trabalhos que requerem muita energia, muito compromisso, muita vontade. Falaremos muito disso, uma imagem muito glamour e maravilhoso, produz os entornos maravilhosos, mas a gente rala muito, né, atrás disso e com recursos muito pequenos. E durante 12 anos eu fui a diretora de recursos humanos da atividade de Wines and Spirits do Grupo LVMH. Agora vou descrever o que é o Grupo LVMH. LVMH tem 6 business groups, um deles é Wines and Spirits, com marcas como Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Chateau Cheval Blanc, Chateau Yquem, a vodka Belvedere, o whisky Glenmorangie. Eu tomaria mais 5 minutos para descrever as 25 a 30 maisons que fazem parte do business de Wines and Spirits. E fui diretora de RH da região América Latina, que depois cresceu para África, Médio Oriente, Caribe e Canadá, uma região muito louca, então muitas viagens complexas, durante 12 anos. E há 5 anos atrás tive a grande oportunidade de criar essa cadeira de diretora de RH para a região América Latina, para a totalidade dos negócios do grupo, ou seja, trabalhando com esse business group de Wines and Spirits, mas trabalhando também com o business group de fashion, que tem marcas como a Louis Vuitton, a Christian Dior Couture, Fendi, Celine, Pucci e muitas mais. O business group de perfumes e cosméticos, com marcas como Parfum Christian Dior, Givenchy, Guerlain, Benefit e muitas mais. O universo também de joias e relojaria, com marcas como Chaumet, Zenith, Tag Heuer, Hublot, Bulgari e mais recentemente Tiffany, que o grupo LVMH comprou em janeiro deste ano. O grupo de distribuição seletiva, com department stores como Le Bon Marché em Paris, com duty free shops e com, claro, a grande rede de distribuição de beleza do grupo, que é a Sephora, muito forte no Brasil. E o último business group que integra umas atividades bastante inusitadas, como comunicação financeira com o jornal francês Les Echos, como o Jardin d'Acclimatation em Paris, que é maravilhoso para quem tem filho e para quem conseguir agora voltar para a Europa, já que as fronteiras estão abertas, vão muito para esse Jardin d'Acclimatation e depois visitem a Fundação Louis Vuitton, que é do lado do Jardin d'Acclimatation, no Bois de Boulogne. E, finalmente, eu diria que a última grande aquisição do grupo nesse business são os hotéis Belmond, 45 hotéis pelo mundo, 2 deles icônicos no Brasil, o Copacabana Palace e o Hotel das Cataratas, em Iguaçu. Bem, ainda bem que você não perdeu o sotaque francês.
né? Porque além de ser um charme, ouvir essas marcas, né, francesas com esse sotaque francês no final é um charme. E estou feliz aqui de presenciar uma sedução aí com a Mercedes, porque nós precisaríamos comprar uma marca de carro, e aí nós estamos testemunhando, talvez, o embrião de novidades. Então, vocês são testemunhas aí, né, presenciais desse primeiro passo, esse namoro que começa aqui. E eu vou me considerar madrinha desse processo, se der certo, tá? Adoro, já tem gente elogiando que mulheres maravilhosas e inspiradoras, sim, elas são, tá? Já conversei com elas e sou apaixonada por todas, então vocês fiquem por aí, porque a gente vai falar agora sobre coisas que interessam muito aquelas pessoas que têm desejo de trabalhar no mercado de luxo. Então, para começar nossa rodada de perguntas, eu vou começar fazendo um warm-up aqui, colocando algumas perguntas para as nossas mulheres maravilhosas responderem, e se vocês tiverem alguma dúvida, manda aqui no chat, para a gente avaliar o que a gente passa para frente para elas, ok? Já que você me ajuda. A Jaqueline está aí, no nosso apoio da área de eventos, e ela vai nos apoiar aí nesse momento. Muito bem. Primeira pergunta, então, para essas mulheres incríveis. Meninas, como é que o mercado de luxo foi afetado com a pandemia? Porque essa é uma realidade, todas, né? Todas vocês, certamente, em maior ou menor grau, foram afetadas em relação à pandemia. E como é que vocês analisam o futuro, depois desse impacto da pandemia nos negócios de vocês? Eu vou começar por Melissa. Vamos lá. Eu acho que, num primeiro momento, o que eu tenho visto, eu vou falar um pouco mais da hotelaria, mas eu tenho lido bastante e saíram muitas matérias que até o mercado do luxo foi um dos menos afetados. Eu acho que cada um na sua área até pode falar um pouco depois. Claro que, num primeiro momento de pandemia, 2, 3, 4, talvez 6 meses, que o mundo parou literalmente, eu acho que não teve ninguém que não foi afetado. E aí alguns recomeçaram mais rápido, outros menos. Mas o que eu tenho visto agora, né, de uns 6, 8 meses para cá, no mercado de hotelaria especificamente, é um aquecimento muito grande, até mais na hotelaria de lazer. O mercado brasileiro sofreu muito no começo e depois, acho que por vários motivos, né? As fronteiras fechadas, dólar e euro altíssimos, o brasileiro louco para sair de casa depois de um tempo, resolvendo redescobrir o Brasil, ou por descoberta mesmo, ou porque não tinha opção de ir para fora, porque o brasileiro tende a valorizar o que é de fora, mas na marra ele aprendeu a conhecer um pouco do Brasil. Então eu tenho ouvido muito isso, tanto dos hotéis que eu faço consultoria, quanto eu faço parte da BLTA, que é a Brazilian Luxury Travel Association, onde tem os hotéis mais legais, os hotéis de luxo. Todos falam a mesma coisa, muito aquecidos. O brasileiro descobriu muitos hotéis que só tinham estrangeiro antigamente. Por exemplo, uma Caimã no Pantanal, um Ushuaia em Trancoso. Hoje eles vivem 90% de brasileiros que não conheciam e que resolveram descobrir o Brasil. Então, no geral, né, tem alguns sofrendo mais, outros menos, mas a hotelaria de lazer tem se beneficiado bastante agora. Os preços estão nas alturas, se alguém já tentou, está querendo viajar, enfim. Então, um pouco por demanda e oferta, né? Ou um pouco por tirar o atraso do passado, enfim, aí cada um tem um pouco da sua dinâmica. Mas o mercado está realmente aquecido. O corporativo, e aí para quem, né, tem hotelaria do corporativo, um pouco mais demorado, porque acho que não vou entrar muito nesse tópico, mas todo mundo sabe que um pouco do trabalhar em casa, do home office, então, enfim, de outras dinâmicas. A parte de eventos também aos poucos recuperando, que foi uma das mais afetadas, especialmente os eventos grandes, e os hotéis corporativos que dependiam dos eventos, então também muito afetados. E agora com esse boom, especialmente na parte de luxo e pelo Brasil inteiro, uma altíssima necessidade de mão de obra especializada e mão de obra para trabalhar. Então, até vi aqui rapidinho
as equipes estavam preparadas para esse boom, eu acho que não todo mundo, até porque todo mundo tinha cortado equipe, as equipes estavam meio panicadas quando voltaram. Eu vou falar muito rápido para não tomar a fala das outras. Quando eu estava no Unique ainda, durante a pandemia, quando a gente reabriu o hotel, eu tive que fazer um trabalho muito próximo com a equipe, porque a equipe voltou fragilizada, voltou com medo, eles tinham ficado em suas casas inseguros, muita gente foi mandada embora, mas os que voltaram, será que eu vou ser o próximo? Será que vai ter mais corte? Quem ficou em casa teve seus desafios, ou porque ficou muito com o marido, ou porque ficou muito com o filho, ou enfim, várias dinâmicas desafiadoras em casa. Então, a gente fez um trabalho muito próximo de café com os funcionários, eu tive reuniões individuais para acolhimento mesmo, e para um recomeço, um retreinar, porque eu acho que teve um grande choque aí, sim, nesse recomeço, e para não me estender muito, agora existe um boom, e agora uma necessidade muito grande de treinamento, que eu acho que agora é o maior desafio, pelo que eu tenho ouvido, dos grandes hotéis, especialmente quando sai um pouco de São Paulo, né, pelo Brasil. Mas eu tenho 1000 coisas para falar, mas eu vou deixar, senão a gente se estende aí e não deixa as outras. Obrigada, Melissa. É verdade, né? Uma demanda, acho que reprimida, traz esse cenário que demanda aí uma adaptação rápida e uma nova percepção desse novo cliente, né? Maravilha, obrigada, Mê. Vou chamar agora a Patrícia. Pati, e como é que você vê o impacto da pandemia nos negócios e como é que vocês se posicionaram em relação a isso? Bom, na verdade, para nós, a gente teve grandes avanços com a pandemia. Por que eu falo isso? Porque a gente teve que fazer ou vendas ou acessar os nossos clientes de outras formas. Então, por conta disso, nós, até nos nossos meios de comunicação e redes sociais, começamos a divulgar mais os nossos produtos, e os nossos clientes, felizmente, nosso mercado não foi tão afetado, né, com a pandemia, no sentido de muitas perdas de vendas, porque, muito pelo contrário, nós tivemos pessoas que buscaram carros que antes não compravam, no seguinte sentido: para que eu vou me preocupar em guardar dinheiro? Se a gente está numa situação difícil, eu vou utilizar o meu dinheiro que eu tenho e vou fazer todos os meus desejos. E um dos meus desejos é ter um Mercedes. Então, eu vou comprar um Mercedes e vou viajar mundo afora ou dentro do nosso país num carro confortável, num carro que eu me sinto seguro. Então, nós tivemos também essa questão dentro do nosso mercado de busca do produto para saciar essa vontade de sair de casa, né, que nem a Melissa falou, mas dentro do meu carro, dentro do meu ambiente, em segurança, mas continuando tendo a liberdade de mobilidade. Então, para nós, o ganho para nós como empresa foi evoluir em alguns processos para dar mais facilidade para o nosso cliente de ter acesso aos produtos digitalmente. Então, foram oferecidas formas da pessoa buscar o produto sem estar fisicamente na loja, né, no concessionário, mas podendo ter outros tipos de acessos virtuais. E isso facilitou a pessoa ter mais interesse, inclusive, nos nossos produtos e poder conhecer mais os nossos produtos. Então, para nós lógico, que nem a Melissa falou, no começo o impacto foi grande, porque tudo parou, mas aos poucos a gente foi retomando com esse aspecto de facilitar ao cliente de ter acesso a essas novas ferramentas eletrônicas para conhecer mais os nossos veículos e estar mais próximo do nosso veículo. Então, o impacto não foi muito grande, não. Bom, né, Patrícia? É bom ouvir isso, porque logo, logo a gente vai responder aí a dúvida da Maria Elisa, porque a gente já vai entrar nessa questão, tá, Maria Elisa? Segura a onda aí, porque a gente vai tocar nesse assunto. Vi, como é que foi para vocês no... Então, se a gente começar super rapidamente por uma pincelada mundial, no ano passado o mercado de luxo caiu uns 24% a 25%, por causa do hospitality, como Melissa bem descreveu, muitos países com boutique fechadas durante muitos meses e online não compensou totalmente, e uma queda, claro, do turismo mundial. Então, foi bastante duro.
Para o grupo LVMH globalmente foi menos difícil, foi uma queda, entre aspas, só de 17%. Agora, vindo para o Brasil, não caiu nada, pelo contrário, cresceu. Cresceu e é algo muito fantástico. Eu vi poucos países no mundo e, por isso, muito orgulho de sermos aqui um país que tem tanta resiliência. Tem uma razão, tem várias razões técnicas, Bruna. Primeiro é que mais da metade do consumo de luxo dos brasileiros é realizado fora do Brasil. Miami, Nova York, Paris, etc. O que acontece quando as pessoas não podem viajar? Elas consumem localmente. Então, fomos uma mini China ano passado. Os chineses não consumiam mais nesses países, consumiam na China. Os consumidores brasileiros consumiram no Brasil. Temos também a questão do câmbio, que ajudou bastante, né? O real se desvalorizou muito nos últimos 2 anos, e por mais que os nossos preços locais aumentem, apesar de tudo, fica mais interessante. E a questão também do parcelamento, que pode parecer óbvio, mas não. Só o Brasil no mundo um país que parcela as compras em marca de luxo. Então, e último elemento que é muito importante, e acho que a Melissa estava descrevendo muito bem, o nível de serviço, a qualidade do atendimento dos vendedores brasileiros do universo de luxo é muito espetacular, é muito fora da curva. A necessidade de se sentir especial do consumidor brasileiro é muito alta também. E então, no Brasil, existe realmente essa conjunção de se sentir muito bem tratado, de se sentir especial, como a Melissa descreveu, do jeito que você entra na boutique, você sempre vai ser muito bem tratado. Então, todos esses fatores fizeram que o consumo foi muito alto no passado, continua aumentando este ano, com um fator adicional que também está nos ajudando, que é a inflação. Porque em um universo de inflação, Patrícia estava mencionando isso, é melhor comprar, porque se você não comprar agora, daqui a 6 meses é mais caro. Então, quando você pode, claro, tem poder, mas quando você pode pensar, vou investir, eu vou comprar, muitas pessoas estão resolvendo comprar. Bom, maravilhoso, né? Então, aí, para quem está nos escutando, quanto inteligência de mercado, né? É fundamental para você entender o perfil do seu consumidor, entender as necessidades do seu cliente e ter um excelente posicionamento. Isso não é só uma questão do marketing ou da estratégia geral da empresa, mas o quanto recursos humanos tem que estar alinhada com toda a estratégia do negócio, ter essa percepção, né, Vi? Exatamente, RH, no universo das empresas de luxo, o RH é uma parte totalmente integrante do negócio, porque temos marcas, temos maisons importantes, temos operações de distribuições muito específicas, como a Farfetch, por exemplo. Esse é a base do nosso negócio, mas se não temos as pessoas certas, não somos nada. Então, por isso, o RH é uma parte absolutamente crítica do negócio, de qualquer processo decisório, e por isso os RHs estão empapados de negócio e falando tanto de pessoas quanto de negócio. Aí a Virginie tocou num ponto, né, nevrálgico, que é a pessoa certa. Você está aí escutando esse nosso encontro? Aguarda mais um pouquinho que a gente vai pegar nesse nervo que a Virginie levantou. E só para completar, Mo, como é que foi para a Farfetch? Como é que é esse período de pandemia, pós-pandemia? Como é que isso afetou os negócios da Farfetch? Pois é, eu entrei na Farfetch esse ano, né? Então foi uma das perguntas que eu fiz durante o meu processo seletivo. Como é que era isso, né? Porque era a primeira vez que eu estava tendo contato com uma empresa de tecnologia no ramo de luxo. E foi o melhor ano da Farfetch 2020, em termos de números. Porque a lógica do consumidor foi, bom, a boutique está fechada, a loja está fechada, e eu quero comprar. Para onde que eu vou? Vou para o online. Então, por isso que as nossas vendas aumentaram, por conta do online. Agora, o perfil do consumidor, ele evoluiu, né? Eu gosto muito de usar essa palavra porque isso exigiu também um comportamento diferente dos nossos vendedores online, né? Do nosso pessoal de tecnologia, de trazer essa experiência para mais próximo do consumidor. Porque quando você está fazendo uma compra no nosso site, normalmente as pessoas acham que é uma compra fria, porque você está vendo uma foto. E isso exigiu com que a produção de fotos, então uma curiosidade, né? Para quem não sabe, as nossas fotos são autorais.
Então, a gente vai lá, pega a bolsa, o relógio, os brincos, e a gente produz aquelas fotos que vocês veem no site, no mundo inteiro, com fotógrafos profissionais e tudo mais. E isso exigiu com que a gente colocasse mais detalhes naquele produto. Então, assim, eu estou comprando uma bolsa, eu quero saber como que é a costura, eu quero saber como que é a marca, eu quero saber como que é o detalhe, justamente para aproximar essa experiência que ele teria no presencial para o online. E conforme a gente evoluiu foi aí que a gente conseguiu ampliar a nossa marca, e principalmente aqui no Brasil. O Brasil foi o top 3 ali em termos de faturamento no mundo inteiro. E olha só que loucura, né? Mesmo com o dólar aumentando, mesmo com a inflação, a gente conseguiu trazer e aproximar o nosso cliente. E isso está se repetindo agora em 2021. A gente espera terminar o ano com números muito bons para a companhia. E isso faz com que, né, puxando o gancho ali da Virginie também, isso faz com que o comportamento dos nossos funcionários também evoluam com esse novo jeito da gente aproximar o consumidor dos nossos produtos. Sensacional, só vi boas notícias. Então, para quem está aqui nos assistindo, os alunos da ESPM têm acesso às vagas dessas empresas, dessas pessoas maravilhosas. Então, se você é aluno da ESPM, você pode acessar o nosso canal ESPM e ter acesso a algumas das vagas dessas empresas incríveis que estão aqui. Se você não é nosso aluno ainda, torne-se nosso aluno e venha participar desse universo. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Quais são as competências profissionais em qualquer segmento, né, de atuação do mercado de luxo ou não, né? O que precisa desenvolver? Quais são as mais importantes? Aliás, existem algumas que se aplicam a todas as posições ou depende da função? Então, atenção, você quer entrar no mercado de luxo? Escuta o que essas mulheres têm para dizer. Atenção. Vou começar com a Virginie. Virginie, me conta, aqui em segredo para nós, o que você pode trazer? Bom, vou começar falando uma palavra. Falei muito com estudantes no Brasil e no México nas últimas semanas, porque o grupo lançou um certificado online para mostrar para os ensinantes um pouco o backstage do universo do luxo e também da LVMH, mas falar de muitos temas que não são só da LVMH. Então, tive muitas conversas com estudantes, em particular da SPM, e os RHs, convidei vários RHs de várias maisons do grupo, no Brasil e no México, e eu vi uma coisa em comum, que todos falavam que não está no script das competências nossas, ou seja, não é o discurso oficial, mas é a realidade, é a paixão. E a paixão. E vocês percebem, as três pessoas que estão falando aqui, Patrícia, Mônica e Melissa, estão absolutamente apaixonadas pelo universo, pelo ramo delas ou pela marca delas. E essa paixão é muito, muito importante. Não existe um trabalho possível nas nossas maisons se não existir essa paixão. Não é suficiente, mas tem que ter. As competências que definimos dentro da LVMH como essenciais, eu acredito que se aplicam à maioria das empresas do universo do luxo, são o empreendedorismo. Por que empreendedorismo? Geralmente são empresas pequenas, familiares, que foram crescendo, mas as empresas de luxo nunca são enormes, não é uma Unilever, não é uma Danone, sem nenhum julgamento de valor, são empresas pequenas. Uma Vuitton no Brasil, por exemplo, são umas meras entre as 100 pessoas. Então, vocês podem imaginar que o time é muito pequeno e que você tem que fazer, em particular quando você está numa posição executiva, desde as coisas mais nobres e estratégicas até coisas extremadamente operacionais que você faz no início da carreira. Então, tem que ter muita humildade de colocar a mão na massa e de não achar que você sabe tudo, porque empreendedorismo é se reinventar o tempo inteiro. Considerar que para modernizar tua maison, tua marca, você tem sempre que estar atento às novas necessidades do mercado e mudar. Isso é fantástico e é também desgastante, não é para todos. Tem pessoas que preferem entornos muito mais definidos. A segunda competência, eu diria uma competência, claro, de excelência. E é óbvio, estamos falando do universo do luxo, temos aqui especialistas de atendimento a cliente,
de plataforma de luxo, das fotos feitas à medida, né? A Mônica estava comentando, então tudo isso é excelência. E excelência não é só do atendimento ao cliente do produto, não é só nas duas pontas, quando a gente fabrica o produto e quando a gente vende. Se não tivermos finanças, RHs, plataforma técnica excelente, não conseguimos entregar o que fazemos. Então, isso também se aplica a todos. E a última competência que eu destacaria é realmente criatividade. Criatividade, inovação, que faz parte também do âmago do setor do luxo. Maravilha, Vi. Eu acho que o brilho nos olhos, né? A gente que trabalha com pessoas, a gente fala é uma expressão o tal do brilho nos olhos, mas o brilho nos olhos quer dizer muita coisa. Entre elas, essa paixão, essa vibração. Então, mais acho que um comentário para vocês que estão aí, é assim, é demonstrar essa paixão. Não é ter essa vivacidade, esse brilho, essa vontade. Isso é um primeiro passo. E vocês percebam na fala dessas mulheres que estão aqui, que elas transmitem isso no olhar, no tom da voz, quando elas falam dos produtos da empresa. Aí eu vou plagiar a Mastercard. Isso não tem preço, tá? Deixa eu chamar a Mônica. Amor, você com esse sorriso enorme aí, quais você acha que são essas competências, o que as pessoas precisam? Como é que é essa seleção das pessoas para trabalhar nesse segmento? Pois é, eu acho que tem muito, acho que pelo ramo ali ser muito parecido, né, com a Virginie, tem muita conexão com o que ela falou. Uma das coisas que a gente muito observa é a forma como as pessoas trazem soluções para temas diários ou mais complexos, que seja a tal da criatividade, né? Porque a gente se depara com cenários, a pandemia está aí para nos dizer, novos todos os dias, né? Então a gente encontra algumas barreiras e a gente quer fazer com que o negócio tenha sucesso. E uma das coisas que a gente observa realmente nos nossos colaboradores, até mesmo em processo seletivo, é justamente esse processo criativo. Como é que as pessoas chegam ali a pensar em soluções diferentes, criativas, que vão, né, levar, de fato, o negócio até onde ele quer, de uma forma prática, de uma forma simples, tá? Nada burocrático, pelo menos aqui a gente tem esse jeito de pensar de que a gente precisa entregar, né? A gente precisa resolver da forma mais simples, da forma mais direta e, claro, alinhado sempre com os nossos valores, né? De uma forma ética, né? De acordo com o que a gente acredita. Mas essa é uma característica muito importante para a gente, né? A forma como a gente lida com as relações de uma forma mais prática, simples, direta, ao ponto. Agora, não só isso, né? Mas ter um pensamento também de crescimento. Então, a gente sabe aonde a gente quer chegar daqui a 10 anos. Como é que a gente torna aquele desejo uma realidade? Como é que eu consigo realmente levar o negócio, elevar o patamar do negócio, atingir aqueles resultados? Então, sempre pensar naquela tão falada melhoria contínua, né? Sim, tá legal, tá entregando, como é que a gente pode ouvir mais o cliente, se aproximar um pouco mais do que ele espera e dar aquele passo além? A gente sempre observa isso também, é um dos pontos super importantes para a gente. E essa paixão que a Virginie comentou, para a gente é essencial. A gente chama aqui dentro de determinação, que, né, pode ser a mesma coisa. E que para a gente tem que ter o brilho no olho, assim, não tem jeito. Tem que ter o brilho no olho e defender o negócio de acordo com aquilo que você acredita, né, de fato. E quando a gente está falando isso, não é só olhando para fora, tá? Olhando para dentro também de casa, como é que é essa experiência toda? Então, eu posso falar como RH que o meu brilho no olho é quando os meus funcionários têm brilho no olho. Então, quando eles passam por essa experiência e falam, puta, legal, desculpa, mas gosto de trabalhar aqui na Farfetch, é um ambiente dinâmico, é um ambiente mais informal, e é isso, a gente quer isso, realmente, que as pessoas tenham essa determinação e joguem o jogo todos juntos. E, aliás, todos juntos é um dos nossos valores. Em português, porque nossos valores são em inglês.
e esse é o único em português, uma curiosidade, porque a nossa empresa é portuguesa. Então, o fundador, ele quis que o valor que ele mais preza fosse na língua materna dele, então é todos juntos. Uma curiosidade. Todos juntos. Olha, com esse sorriso aí, você já está entendendo qual a mensagem para trabalhar na Farfetch, né? Obrigada, amor. Deixa eu ouvir da Patrícia. Pati, como é que é para a Mercedes, né? Tem uma pergunta aqui do Eduardo, que depois até você pode responder para ele, mas antes de entrar na pergunta do Eduardo, quais são as competências para quem quer trabalhar na Mercedes? Bom, como eu falei, e todos estão falando, a gente tem que ter pessoas que estão conectadas com os nossos valores, né? E um dos nossos valores é realmente a paixão. A gente costuma dizer que quando a gente entra na Mercedes, antes de entrar na Mercedes, você já tem a paixão pela marca, mas depois que você começa a efetivamente trabalhar na empresa, a gente fala que a gente é contaminado pela marca. Então, a gente passa a ter o vírus da Mercedes dentro de nós, que na realidade não é um vírus, mas é uma vitamina, vamos dizer assim, porque faz com que você se apaixone por tudo que a marca está envolvida. Então, assim, essa é uma grande, realmente, força da nossa empresa, é você realmente ter paixão, porque quando você tem paixão, você faz tudo com excelência. Então, quando você se conhece, você conhece o outro, você traz a excelência à tona. E um dos nossos princípios, ou nós temos 8 princípios, né, que tem a ver com essa questão de características que a gente espera dos nossos colaboradores. E uma que ainda não foi falada, por isso que eu vou mencionar, é a questão de você ter propósito. E esse propósito, ele tem que estar linkado com o propósito do negócio, mas também o seu propósito como pessoa, como ser humano dentro da empresa. Qual que é o seu propósito? Você está ali para fazer o quê? O que você pode agregar na empresa? Então, isso é muito forte dentro dos nossos princípios, a gente ter propósito em tudo que a gente faz. E quando a gente passa uma tarefa, a gente tem que explicar para a pessoa que vai fazer a tarefa por que ela está fazendo aquilo. Não importa a complexidade ou a simplicidade da tarefa, mas tem que ter um propósito. Por exemplo, para a gente vender um carro, eu tenho que emitir uma nota fiscal, que é uma coisa necessária para que o carro seja vendido ou processado. Então, é uma atividade relativamente não tão glamourosa, como até a Melissa falou, que a gente tem atividades de todos os níveis dentro da empresa, né? A Virginia também comentou, mas é importante. Então, você tem que explicar o propósito para as pessoas. E quando você também tem um propósito de vida que está linkado com a empresa, a nossa empresa tem a questão da sustentabilidade, a gente falou do respeito, a integridade, isso tudo acaba se conectando. Então, a gente quer uma pessoa que seja íntegra, uma pessoa que tenha disciplina, que respeite a individualidade do outro, que respeite a diferença do outro, a diversidade. Então, a gente tem que ter isso. E, com certeza, a paixão. E também, vindo de encontro com o que foi falado, nós também temos o empoderamento, que é a pessoa ser responsável por aquilo que ela está fazendo. Então, independente do nível, a partir do momento que você recebeu a responsabilidade de fazer uma tarefa, você está sendo empoderado para assumir a tarefa do começo ao fim. Fazer com agilidade. E a nossa agilidade não é rapidez. A nossa agilidade é o quanto a gente tem facilidade de nos adaptarmos às mudanças. Então, depois da pandemia, isso foi muito requisitado de todos nós. O quanto nós nos adaptamos rapidamente para um novo cenário. Então, isso é um dos nossos princípios. A gente sempre querer vencer, sempre fazer o melhor. O espírito pioneiro que a marca tem de inovação, nós fomos os primeiros a criar o automóvel, né? Temos isso como história, e temos que ser sempre os primeiros, trazendo coisas novas, inovadoras. E o que é muito interessante é que as gerações que chegam nas nossas empresas, os novos, né, integrantes, eles vêm com muita energia de inovação realmente, e isso agrega muito o time, porque eles trazem os conhecimentos das faculdades, tudo que a faculdade proporciona de conhecimento teórico, de inovação teórica, eles conseguem pôr na prática na empresa. Então, isso é muito importante. Então, o aprendizado também é muito valorizado, o quanto que você está sempre atualizado. A gente fala que o mercado ele está pronto, a pessoa está pronta para o mercado, o quanto ela está apta a aprender.
Porque a partir do momento que você aprendeu uma coisa, você já tem que aprender a seguinte, porque nunca para o aprendizado, né? E lógico que você fazer tudo com a co-creation que a gente fala, que é você pegar a sua ideia diária, por exemplo, nem nós que somos da área de recursos humanos, quando a gente vai implementar alguma coisa para a empresa, a gente sempre perguntar para os nossos parceiros de negócio se o que a gente está imaginando, pelos nossos conhecimentos e pesquisa, está de encontro com o que eles também querem fazer. Então, a gente criar as coisas em conjunto, criar as coisas com parceria, porque assim a gente consegue entregar o melhor para o cliente interno, né, os nossos parceiros, mas principalmente para o cliente externo, que o nosso foco de todo esse trabalho é atender a expectativa do nosso cliente. E essa expectativa, que nem também foi mencionado, a gente tem que tratar muito bem o nosso cliente final, que é o que consome o nosso produto, que é um cliente do mercado de luxo. E quando a gente fala de luxo, a gente fala da simplicidade dentro do luxo. Menos é mais, né, que a gente fala. Mas, ao mesmo tempo, essa forma de tratamento do nosso cliente final, ela também tem que ser interna. Então, a gente tem que tratar todas as pessoas internamente com esse respeito, mas também como se eles fossem o nosso cliente final, o nosso cliente que compra nosso produto, que é um cliente exigente, que gosta do melhor, do bom e do melhor, e que faz questão de ser muito bem tratado, ser especial, como a Virginia comentou. E nós todos gostamos de ser tratados como sendo especiais, independente da atividade que a gente exerce na empresa. Então, esses princípios, eles nos norteiam em tudo que a gente faz. Então, quando a gente está fazendo alguma atividade, interna ou externa, a gente tem que pensar nessas questões, a gentileza, a educação, como que a gente tratou, até a questão do valor do respeito, né? A gente respeitar todas as pessoas em todas as situações. Isso é muito importante. Atitude, né? Maravilha. Depois eu vou fazer um resuminho aí, só para ter uma ideia, né? Estou fazendo um amarrado de tudo que vocês estão dizendo. Só para finalizar aqui, eu vou chamar a... Quem que ficou faltando? A Melissa, E na hotelaria, que é serviço assim na veia, cara a cara com o usuário. Quais são as competências mais desejadas para trabalhar no seu segmento? Olha, bom, já falaram bastante coisa, eu vou dar uma resumida, mas eu acho que o número 1, junto com a paixão, que hotelaria realmente você tem que amar muito, porque é intenso, é puxado, é 24 horas, aquela história de que você trabalha quando os outros estão se divertindo, né? Então, realmente você tem que gostar muito, mas mais do que até gostar da profissão, você tem que gostar, para mim, de pessoas, né? Pessoas. Você lida na hotelaria com pessoas 24 horas. Cliente, fornecedor, funcionário, né? Então, tem pessoas o dia inteiro, a menos que você esteja só lá no financeiro ali, mesmo assim, quando você está na hotelaria, você tem essa dinâmica. Então, primeiro é isso, é amar trabalhar com pessoas. Eu falo, se você não gostar, já nem vem, porque é o dia inteiro realmente. A gente brinca que é quase uma psicologia, né? Assim, você tem que ser formado em psicologia, não em hotelaria. Né? E servir, né, Mê? Porque a pessoa tem que ter a mentalidade do servir, né? De estar disposto para o outro, né? E aí, assim, bom, aí tem várias coisas. Atitude, eu comentei no começo, eu acho que às vezes mais do que a parte técnica. Claro que quando você busca um especialista em alguma coisa, você precisa de uma pessoa que entenda muito de tecnologia ou muito de tal coisa. Mas, na hotelaria, eu acho que mais do que técnica, eu busco muito mais atitude, a vontade de aprender. Tem gente que quer aprender, que é interessado, que ouve, que pergunta, né? E tem gente que está ali para o salário no final do mês. Claro que você vai ter uma mistura, é difícil você ter todo mundo com esse, né? Mas uma grande maioria é fundamental a pessoa querer aprender, mesmo que eu não saiba nada, eu vou aprender, né? Tem gente que fala, não sei, mas me ensina. E é maravilhoso quem fala, me ensina, eu quero aprender, né? Então, isso eu acho que é importante. A humildade, a Virginie já falou, acho que também é fundamental.
Hoje na hotelaria, até falo como gerente geral, na época, eu falo, hoje não cabe mais muito aquele gerente geral longe, austero, né? Eu acho que essa hierarquia muito distante, eu acho que perdeu um pouco o espaço, eu acho que você tem que estar mais próximo, é uma gerência mais humanizada, diríamos assim, para entender, para ouvir teu funcionário, a empatia, né? Se colocar um pouco, às vezes entender a dinâmica. Nossa, tipo São Paulo tem funcionários que demoram 2 horas para chegar no trabalho e que depois mais 2 para ir embora, e aí tem em casa 5 filhos e não tem com quem deixar filho. É uma loucura, uma dinâmica Brasil muito intensa e diferente até de muitos lugares do mundo. Então, a gente entender um pouco a dinâmica, quem é o funcionário, e para, enfim, para, né, contratar certo. Fui em outro lugar. E aí, voltando para o que a gente está buscando. Então, iniciativa, atitude. Eu gosto muito de falar um pouco de visão de mundo. O que é, para mim, visão de mundo? Você abrir a cabeça também. Às vezes, você está tão ali no seu universo e você não enxerga o que está acontecendo no mundo. Eu acho que para você lidar com o cliente, é um cliente de luxo, então você precisa entender o repertório dele, você precisa entender por onde ele passa, onde ele viaja, que ele viaja o mundo, o que ele está vendo. Então, não adianta você ficar só ali fazendo uma coisa que você acha que talvez esteja incrível se está super atrasado, ou se o cara, né, o cliente nosso hoje é muito rápido, ele é o cliente que tem tudo do Rappi, do Uber, que tem tudo na mão muito rápido. Então, você tem que estar atualizado com esse dia a dia dele e também ser muito rápida para o que ele está esperando. Então, agilidade, aberto ao novo, que já falaram, né? Assim, precisa estar aberto a aprender e estar rápido, aberto às mudanças, né? Na pandemia, a gente infelizmente teve que mandar, na época que eu estava no Unique ainda, metade da equipe embora. Foi uma semana muito sofrida. Eu pessoalmente fiz todas as demissões, conversei com todo mundo, chorava com eles, enfim, né, ajudamos eles depois. Mas a escolha de quem ficava, porque todos os funcionários que eu tinha na época eram ótimos, não é aquela coisa, sai que é fácil. Então foi muito difícil. Um dos motivos era a polivalência, né? De você estar aberto também a fazer um pouco de tudo. Então, esse funcionário ele serve para fazer isso e para fazer aquilo. Ele ajuda aqui e ajuda aqui. Então, um pouco dessa, mesmo que às vezes a pessoa seja especialista, mas um pouco do generalista em vários momentos ajuda aí muito, né? Essa predisposição de ajudar ou de aprender. Tinha anotado aqui um pouco foco no cliente, já falamos, e eu acho que para encerrar um pouco, além de sorriso, para mim sorriso é tudo, né? Assim, hoje a história do sorrir com os olhos, que a gente fala muito, mas sorriso abre porta, sorriso calma, até quando o hóspede está, o cliente que vocês têm está muito bravo, se já chega alguém leve, sorrindo, você já desmonta a pessoa, né? Quando você vai enfrentar, acabou. Mas eu acho que, para terminar, é a leveza, sabe? Tem, às vezes, pessoas que são tão boas, técnicas, e são tão caóticas no relacionamento com os outros, e causam, né? E que dá até pena de mandar, porque, nossa, a gente vai mandar essa pessoa embora, mas ela causa tanto. Acho que o causar no ambiente, para mim, é uma das coisas mais enfim, que desmotiva no dia a dia. E isso eu vejo um pouco, às vezes, na hotelaria. Está todo mundo para lá, para trás, e tem alguém remando para trás, só reclamando, não está aberto ao novo. E por melhor que seja no trabalho, não adianta ficar com essa pessoa que acaba com o time inteiro, né? Então, eu acho que, né, falei um pouquinho de tudo, mas a leveza hoje para ficar, né? Às vezes você não consegue enxergar isso numa entrevista, ou às vezes sim, mas depois no dia a dia, como você lida com os problemas, como você encara os desafios, né? A gente sempre fala, eu falo muito na hotelaria, que a gente fala que está nadando, né? Quando está muito cheio, estamos nadando, e fala, vamos nadar com um sorriso no rosto, né? Faz toda a diferença do que aquela coisa pesada, que aí contamina todo o ambiente. Então, acho que de forma resumida é isso. Obrigada, Meia. Que assim, é um tema que é envolvente. Eu aqui, da conversa dessas 4 mulheres incríveis,
tomei nota de 15 competências. Não vou falar todas as 15, porque a gente tem muita coisa ainda para falar, mas eu tomei nota aqui. Disciplina, responsabilidade, iniciativa, paixão, né? Só para dizer algumas. Agora, além dessas competências que a gente está falando, a grande maioria que essas mulheres trouxeram são competências socioemocionais, são competências comportamentais, as famosas soft skills. Então, é claro que além dessas competências mais softs, precisa ter competência técnica. Eu diria, eu fui headhunter durante muitos anos da minha vida, e o desempate, meninas, me corrijam se eu estiver errada, mas o desempate, quando a gente tem profissionais técnicos bem qualificados, vai recair sobre a competência socioemocional. É aquela pessoa que sorri, é aquela pessoa que é atenciosa, aquela pessoa que é gentil. Então, isso daí não dá para fabricar. É a pessoa que está disposta, que mostra na sua atitude disponibilidade, interesse, vontade. Então, não dá para dizer assim, são só as competências soft. Não, né? Não é só a competência socioemocional. Ela tem um peso muito grande, principalmente na decisão final de um processo. Mas a qualificação técnica, ela tem que estar muito presente, porque, como a Virginie falou, né, a cadeia tem que ser excelência como um todo, desde o processo produtivo, matéria-prima, processo produtivo, as áreas meios, que são as áreas de administração, e as pontas, que são comercial e contato com o cliente. Então, atenção, né? Eu acho que as dicas foram muito bem dadas aí. Tem uma perguntinha que me pegou aqui, não só do Lewis Hamilton, que a Patrícia pode responder antes da gente seguir em frente. O Eduardo perguntou, né? Senhora Patrícia, com todo respeito e elegância, duas questões. Primeiro, a senhora acha que a Mercedes decidiu para motores de Fórmula 1 e criar uma equipe do zero? O que você acha? E hoje, um sucesso absoluto com Lewis Hamilton. A senhora acha que impulsionou aí o guarda-chuva, a marca como óculos, perfume, camisetas, bonés, enfim, outros acessórios? Bom, primeiro, obrigada pela pergunta, Eduardo. A primeira parte da pergunta, eu vou ser humilde de dizer que eu não sei responder para você, tá? Realmente eu não sei, eu posso me informar e depois eu respondo. Já a segunda parte, o que a gente entende que a pessoa apaixonada pela nossa marca, ela quer se vestir da marca. Então, não foi só por conta do Lewis Hamilton, mas a gente sempre teve os nossos produtos, os nossos acessórios, camiseta, chaveiro, boné e outros acessórios, agora a capinha de celular, a caneca e vários outros, porque a paixão pelo produto faz com que você queira ter o produto em todos os momentos da sua vida cotidiana, seja para sair para um passeio, né, colocar um boné, a gente tem carteira, a gente tem bolsa, tem perfumes, então a gente tem vários outros produtos. Então, assim, é a questão de você querer trazer para o seu dia a dia não só o veículo, né, o carro, mas também essas coisas que te dão prazer de você ter o produto no seu dia a dia. Mas a primeira pergunta eu não sei te responder agora, você me desculpa, eu posso depois mandar a resposta para a Adriana. Patrícia é do RH, gente. Ela não faz essa parte de contatos comerciais com o Lewis Hamilton, tá bom? Agora, uma outra pergunta muito interessante, que eu, né, em função da minha faixa etária também, quero saber, como é que estão as contratações para mulheres 50 a mais? Existe essa pauta nas empresas e nos negócios de vocês? Começando com a Patrícia, já está aqui no vídeo. Isso que eu ia falar. Então tá bom. Na verdade, nós não estamos ainda com a pauta de contratação dessas pessoas 50 mais, mas estamos na pauta de manutenção das pessoas, né, e mulheres 50 mais. Então, eu acho que nós ainda não, nós temos, como a gente falou, como existe uma paixão muito grande pela marca, nós temos muitas pessoas que trabalham conosco e estão há muito tempo. Eu mesma estou há 21 anos na empresa. Então, temos essa história de pessoas com mais de 50 anos dentro da empresa. Temos, sim, intenção de intensificar esse nicho, mas hoje o que a gente está trabalhando é a manutenção das pessoas. Então, não trazer mais pessoas, mas mantê-las dentro do nossa empresa.
Obrigada, Paty, mas acho que essa é uma pauta interessante pensando Sim. em longevidade, né? Sim, com certeza. Já há pesquisas que dizem que os 50 hoje são os antigos 30, então pensa só a vantagem competitiva que a gente tem, né? Com a maturidade e a inteligência emocional que as mulheres de 50 mais têm, né? Não é? E homens também. Adriana, eu tô jumping in aqui, desculpa não seguir o protocolo, mas é uma pergunta maravilhosa, eu queria fazer uma colocação. Eu participo já há um ano, criamos com um grupo de diretores de RH um projeto adicional, somos embaixadores da Liga Labora, que tem como objetivo, a Labora é uma organização que tem como objetivo a inserção profissional dos 50 mais. Então, é realmente uma causa que é muito importante para mim. E, além da razão social e uma questão de eficiência da organização, porque quanto mais gerações temos, melhor funcionamos. No universo do luxo, em particular no universo do atendimento ao cliente, essas soft skills que você descreve, elas se desenvolvem muito no decorrer do tempo. Então, quanto mais a gente envelhece, mais temos esses soft skills e eles são muito importantes. Além do que, no universo do luxo, a dimensão do tempo é importante, a transmissão é importante. No grupo LVMH também, a idade média, o tempo de casa, o seniority é bastante alto. Então, esse tema é muito importante. As rotações, geralmente, nas nossas organizações, no universo do luxo, não são como em consumo massivo. Você não muda a cada 2, 3 anos. Você fica muito mais, porque são trabalhos, posições que requerem muita compreensão do produto e do serviço, uma excelência muito grande. Então, de fato, acho que hoje esse tema está chegando. Nós, na LVMH, como Patrícia, também não temos uma pauta de inserção adicional de 50 mais, mas cuidamos muito dos seniors nas nossas organizações e não temos nenhuma idade definida a partir do qual achamos que as pessoas devem se aposentar. Temos pessoas de mais de 70 anos nas nossas organizações que ainda contribuem muito. É uma mudança de mindset que é um pouco mais lenta, né? Eu acho que a gente está com outras pautas no mercado de diversidade e, às vezes, essa pauta dos 50 mais aí, ela fica meio de lado. Ela está entrando agora como quinto pilar. Realmente, muitas organizações de um ano para cá, em particular porque os 60 mais ficaram muito prejudicados durante a pandemia, né? Por essa questão de ser um grupo de risco, e uma pauta que veio muito forte. Então, acho que é um tema muito quente no mercado agora. E acho que assim é um pouco estratégico para as empresas pensarem que as pessoas têm uma longevidade maior, né? Então elas podem contribuir porque elas adquirem esse conhecimento ao longo de muitos anos. Eu vejo, da minha parte, acho que é um desperdício, né? Você perder profissionais que têm essa visão, esse entendimento, desde que, né, esse profissional esteja muito engajado no autodesenvolvimento, né, porque não é só senioridade, né? Essa pessoa ela tem que estar atualizada, ela tem que buscar o autodesenvolvimento e a atualização constante. Então, não é só a idade. Então, é os 50 mais que se atualiza, que vive o que a Patrícia falou, que é o lifelong learning, né? É o aprendizado contínuo. Então, eu acho que esse aspecto eu acho que a gente tem que levar em consideração. É o sênior ativo, interessado, com alma de jovem com paixão, né? Isso. É isso aí. Obrigada, Vi. Mê, o que você conta? Olha, não tem... Eu falo por diversas marcas, né? Na verdade, quando eu estava no Unique, uns 2 anos antes, a gente já tinha criado um comitê de diversidade, e diversidade é muito ampla, né? É pele, é idade, é deficiência, enfim. Acaba-se, às vezes, falando numa coisa só, mas é diversidade geral. Até a gente veio aprendendo com várias coisas, porque a gente acha que sabe e, às vezes, não sabe nada, né? E aí eu vejo que, assim, no geral, não existe uma política nos hotéis. Muitos têm criado um comitê de diversidade agora, então estão aprendendo a lidar com isso. O que eu vejo, na maioria das vezes, os 50 a mais está nos cargos administrativos, no geral, tá? Não tem regra, e aí varia muito de hotel para hotel, porque o dia a dia da operação é super puxado e dinâmico, mas eu acho que varia muito não da idade e da cabeça, né? Eu gosto muito de falar, acho que
você comentou, é muito a cabeça jovem, não a idade em si. Vai depender do pique e da disposição e da vontade de atuar dos 50 a mais. Mas eu acho que tem espaço ainda, sim. Eu acho que a grande maioria dos hotéis que eu vejo ainda tem uma grande maioria da equipe um pouco mais jovem. Eu acho que eles têm espaço para abrir, procurar, porque os 50 mais ou X mais, eu acho que eles vêm para ficar mais, eles buscam um pouco mais de estabilidade, né? E a hotelaria está muito dinâmica, as pessoas ficam pulando, ainda mais quando tem cidade grande, querem, enfim, trabalhar em vários lugares. Então, eu acho que tem várias vantagens. Uhum. Como você falou, Adriana, se a pessoa tiver afim, não só por ser senior, né, e quiser aprender, e eu acho que tem bastante espaço para competir e ser bem competitivo até em várias vagas. Que bom. Tá Nossa, apertado o monte de obra. eu fico muito feliz, porque eu entendo, aqui mesmo na SPM, a gente tem vários sêniores, né, voltando para o banco da escola. Então, essa pessoa, né, que tem essa disposição, depois de ter mais seus 50 anos, retornando ao banco da escola, querendo aprender, vendo novos desafios e se achando muito capaz de colaborar com os negócios, eu acho que assim, tem que dar oportunidade, né? Acho que tem que entrar mais esse quinto pilar aí na pauta de diversidade, sim. Mônica, e na Farfetch? 50 a mais, tá entrando? É muito interessante essa discussão, porque ela entra no guarda-chuva de diversidade como um todo. O tema de diversidade aqui na Farfetch é relativamente novo. Nós temos só 13 anos de existência, então tem algumas pautas que estão chegando agora com maior força versus aí algumas outras empresas com maior idade. E quando a pauta de diversidade chegou oficialmente e globalmente no ano passado, foram criados grupos de diversidade. Hoje nós temos 10 grupos globais, sendo que um deles é o seniority, né, como a gente chama, né, é o grupo de seniority, e tem diferentes pautas para a gente, e o que é interessante é que o que pode parecer prioridade para uma empresa, para aqui, pelo menos, assim, foi uma grande descoberta. Uma curiosidade, por exemplo, é que a gente não tem a questão de problemas, né, com a questão de mulheres na liderança, não temos, assim, é bem distribuído, é praticamente 50-50. É aí onde a gente olha para algumas outras pautas, como essa de seniority. O que está super em alta, por exemplo, também aqui no Brasil, é a questão de responsabilidade social, que cada país pode olhar para os seus grupos de maior afinidade, né? Assim, então, às vezes, pessoas com deficiência em um país pode ser, né, mais observado do que em outro. Então, sim, temos um grupo. Agora, o top 3 para o Brasil são alguns outros temas, né? Então, vamos dizer que tem alguns temas, né, que são mais, que precisam ter mais aceleração ali, né? A gente acelerar mais a questão da diversidade, e o grupo de seniority existe. A média de idade... não, que você vai falar que são 13 e não vou falar quais são. Sim, né? Então, responsabilidade social é o número 1. Pessoas negras é o número 2, e mulheres em tecnologia é o número 3. É bem específico, porque tecnologia aqui no Brasil é dominado por homens. Então, assim, 90% da nossa população em tecnologia são homens. Então, atenção, é onde a gente está querendo só um segundinho. Atenção, mulherada de tecnologia que está nos escutando. Por Deus, compartilhem essa informação. Procurem a Mônica. Exato. Esses são os 3 temas que a gente está trabalhando ao longo de 2021, e 2022 vai entrar pessoas com deficiência também. Que a gente, em tecnologia, a gente está atingindo quase o nosso objetivo ali de pelo menos 30% de mulheres. A gente está quase chegando lá. Então, aí sai uma pauta e entra outra, né? E o grupo de seniority existe, está lá, assim como o grupo de pais
e mães, né, profissionais. Então, assim, tem 10 grupos, é super legal a gente ter esse tema aquecido, e a Farfetch tem um compromisso de, até 2030, ser reconhecida como uma das empresas com maior diversidade no mercado de luxo do mundo. Então, estamos lá. A Farfetch já é da casa, né? Eu sempre brinco que a Mônica é minha prima, já é da casa, então assim que você tiver novidades, sempre compartilhe com a gente, para que a gente possa passar essas notícias sempre em primeira mão para os nossos alunos e os interessados nos cursos da SPM. Bem, agora vamos para a próxima pergunta, que acho que o pessoal aí está interessado. Como é que a gente faz para conseguir uma entrevista numa empresa de luxo? A gente precisa saber de tudo sobre moda, sobre as marcas, sobre os estilistas, sobre o Lewis Hamilton. Precisa. Posso começar, Dri? Você já está na tela, Mônica. A resposta é depende. Porque vai depender da área, né, interessada. Nós temos aqui uma área dedicada para o que a gente chama de personal stylists. Quer dizer, dependendo do valor que você utilizar no nosso site, você se torna um private client, né? Então, o que a gente chama, né, são esses clientes que têm esse estilista pessoal só para você, né? Então, essas pessoas, sim, precisam conhecer de marcas, de estilistas, nomes, tendências. A gente até convida essas pessoas, faz parte do treinamento, participar de desfiles de moda. Olha só, né? Que difícil. A gente leva os nossos estilistas para participarem de desfiles de moda, justamente para que eles possam estar conectados com as tendências, o que está acontecendo no mundo, e que possam, assim, então, oferecer produtos que façam sentido de acordo com o perfil daqueles clientes. Então, se você é uma pessoa que gosta de moda, tem interesse e quer participar da equipe de personal stylists, aí sim, faz parte do processo seletivo você conhecer esses nomes, valores, tendências e tudo mais. Tanto que a maioria dos nossos candidatos para essas vagas, eles passaram por marcas, incluindo a própria LVMH, porque são pessoas que já estavam, de alguma forma, inseridos no mundo da moda. Para outras áreas, aí não necessariamente. Não, você não precisaria. Aí entram muitas competências técnicas que a gente falou e comportamentais, que essas sim são avaliadas durante o processo seletivo. Sensacional. Eu acho que elucida bastante aí a questão, porque tem gente que fala assim, mas eu consumo seus produtos, posso trabalhar com você. Não é bem assim, né? Na Nestlé, eu ouço o pessoal da Nestlé, mas eu consumo os produtos de vocês. Mas vamos lá. Vamos ver a Virginie. Virginie, querida, como é que é para trabalhar, conseguir uma empresa, uma vaga e uma oportunidade no grupo? Concordo, assim, 200% com o que a Mônica falou. Depende muito das áreas, e as competências técnicas geralmente sempre vão ser as mais importantes, depois os soft skills. Então, claro que encantamento pelo nosso universo é muito bacana, ajuda, agrega, mas vou até provocar um pouco os ouvintes, nem é necessário. Dependendo das posições, se você entra em finanças, você precisa absolutamente estar deslumbrado pelo universo do luxo, talvez não. Idem para RH. Quando eu entrei no universo do luxo, eu não estava deslumbrada. Eu vinha de serviços financeiros e eu assim, pensei que nunca seria entrevistada. Eu falei, mas o que eu conheço desse universo, afinal de contas? Depois descobri que conhecia muito mais do que eu pensava, porque fui criada na França, porque ia muito museu, Versailles, o lado cultural, etc. Já tinha muita sensibilidade, mas mesmo se não tivesse tido, eu não fui contratada por causa disso. Então, é muito mais realmente vão ser as competências técnicas e às vezes até o deslumbre ruim, porque imaginamos algo que depois não vamos achar necessariamente dentro.
A nossa vida dentro não é glamour de vez em quando. O marketing fantástico, os eventos, eles trabalham quase 24 horas. E glamour, quando você, depois do evento, voltar para casa, alguém cuidar do resto. Não, os e-mails estão te esperando, os contatos estão te esperando. 6 da manhã, dia seguinte, você acorda porque tem que estar no escritório, quando a gente ia para o escritório, enfim. Então, um interesse bom, no sentido de que você não pode chegar para uma vaga, mas assim como para qualquer indústria, sem ter lido a respeito, sem ter entrado numa boutique, sem ter se interessado. Mas isso funciona para nós, luxo, como para qualquer outro setor. Então, eu de certa maneira, não acho que conhecer o universo inteiro antes, para a maioria das posições, seja realmente crítico e faça a diferença. É um plus, mas nunca uma decisão vai ser tomada só em base disso. E depois eu queria só agregar uma coisa, que uma fala da Melissa me fez pensar e que é muito o nosso cotidiano de RH. Tem muitas atividades, hospitality e retail, onde é um trabalho muito intenso, onde essa coisa bonita do work from home, hybrid work, etc., não funciona. Então, durante a pandemia, os hotéis estavam fechados, mas o retail no Brasil não ficou fechado há muito tempo. Então, eu tinha, por exemplo, muitas pessoas do grupo falavam: eu vou continuar a ficar em casa, mesmo com o escritório aberto. Eu falava, porque eu estou com medo. Eu falava, o quê? Mas você está enviando o seu time de retail para a boutique, agora ele está atendendo no horário normal de loja. Então, é muito importante entender que no nosso universo, muitas das posições são frente ao cliente. Você precisa estar em pé, no Grupo LVMH são 50% das posições no mundo inteiro, frente ao cliente. Ou você está no varejo, no retail, ou você é um Key Account Manager, com o teu carro, indo de um cliente para outro, mas não deixa de ser uma posição onde você não tem gestão do seu tempo e onde você tem que estar numa loja, numa boutique o dia inteiro nas horas previstas. E hoje é muito difícil contratar para retail pessoas que saem. Eu acho que nunca contratei alguém que saísse da SPM, porque não é nobre. E aí estou provocando de novo. Mas por que os estudantes das universidades de administração na França, na Inglaterra, entram no Louis Vuitton e fazem um retail training durante 2 anos em boutique? E por que isso não seria possível aqui? Então, uma pergunta. Mas para se desenvolver no universo do luxo, entrar no retail é algo muito, muito crítico. Eu adoraria ter estudantes ou jovens da SPM que topassem esse desafio. Até porque, vou falar, um bom vendedor muitas vezes ganha muito dinheiro. Muito mais que qualquer early career professional numa função administrativa. Grandes revelações aí, hein? É uma oportunidade. Às vezes as pessoas pensam nas posições mais técnicas ou estratégicas e esquecem que uma excelente porta de entrada pode ser realmente o retail, né, Vi? Exatamente. Sempre sonhamos com finanças, com marketing, com eventos, eventualmente com RH, mas são algumas poucas do nosso grande universo de posições. Lembrando, só para dar aquele gostinho, que temos vagas de todas essas empresas no nosso canal SPM, né, meninas? Então, atenção, visitem o nosso canal e participem dos processos que estão lá. Obrigada, Vi. Deixa eu perguntar, então, agora, quem não falou? Melissa, Patrícia. Oi. Bom, só para complementar, realmente as competências técnicas em qualquer atividade são relevantes, mas às vezes você pode ter até um candidato que não tem todas as suas competências técnicas, mas a atitude, é que nem acho que a Melissa comentou, a pessoa tem uma vontade de aprender tão grande, já tem uma paixão por aquele trabalho, aquela atividade, que a gente até se dispõe a treinar essa pessoa a conhecer a atividade. Então, com relação a conhecer o produto ou o mercado do luxo, eu também concordo com o que as meninas disseram. Você não precisa conhecer tudo, né, de todas as atividades, mas o mínimo que a gente faz, eu tenho um filho adolescente que está indo para o mercado de trabalho, o mínimo que você tem que fazer é saber se a empresa
se ela oferece ou o que ela faz está de encontro com o que você gosta de fazer. Ou o propósito da empresa está de encontro com o seu propósito de vida. Então, assim, eu acho que é o mínimo que qualquer pessoa tem que fazer é conhecer a empresa, ler no mínimo. Normalmente, a gente coloca um histórico da empresa, o que a empresa faz, mas faz uma pesquisa da empresa, busca as atividades, procura que tipo de acesso, como a empresa se comunica com o mercado, quais são as ações dela de sustentabilidade, as ações de responsabilidade social, busca entender um pouco a empresa para ver se você vai ser feliz na empresa. Porque o mais importante, a gente fala que você trabalhar numa empresa é quase que um casamento. Lógico que, para mim, casamento é para sempre, tá, gente? Eu sou dessa antiga ainda. Mas, quando você vai trabalhar numa empresa, você tem que fazer a parte do namoro, a parte da paquera. Então, você tem que conhecer, você tem que ler, ouvir um pouco da empresa. Depois, você vai realmente trabalhar na empresa, aí você vai ver se realmente aquela empresa vem de encontro com as coisas que você aspira como pessoa. Então, uma conexão mútua. A empresa tem que gostar de você, o que você pode agregar para a empresa, o que você pode trazer para a empresa de novidade, de inovação, e o que a empresa pode te proporcionar de desenvolvimento. Mas você tem que efetivamente ler um pouquinho, não ir totalmente leigo, para você também tomar a sua decisão, porque uma contratação é uma decisão mútua, tanto sua quanto da empresa. Então, eu acredito que isso que seria importante para qualquer situação e para qualquer área que você estivesse se candidatando, né? Não só para o luxo. Excelente, Patrícia, obrigada. E a Melissa, qual a sugestão que você dá, né? Olha, acho que muito parecido com elas. Depende, né? A hotelaria ela é abrangente, né? Tem várias áreas dentro de um hotel. Então, tem áreas muito técnicas, né? Financeiro, RH, manutenção, enfim. Então, tem algumas áreas que você tem que conhecer bastante da sua área, não necessariamente do mercado de luxo e do negócio. Sei lá, um chefe de manutenção precisa conhecer muito de manutenção, não precisa conhecer tanto. Ele precisa saber que precisa ser tudo impecável. Ele precisa ter esse senso de urgência. Então, tem algumas competências que a gente busca, mas não necessariamente tudo do mercado. Então, varia muito da área. As áreas mais operacionais, que a gente chama, porque tem o administrativo e tem o operacional, né, na hotelaria. A área operacional não é uma obrigação, quanto mais você conhecer melhor, conhecer a tua concorrência, né, conhecer quem são os teus players de mercado, o que eles estão fazendo. Então, isso é legal, mas não é uma obrigação, né? Porque se eu não conhecer nada do mercado de luxo, eu posso, enfim, trabalhar ou ser treinada para. Então, varia muito da área que você está trabalhando dentro da hotelaria, varia do mercado, um pouco até Brasil, né? Dependendo do lugar que você está, é muito mais conhecer a região. Hoje em dia fala-se muito de produtores locais, de você conhecer o teu entorno. Então, às vezes é mais importante, pelo menos, você conhecer a tua região para divulgar coisas, para vender, enfim, os passeios. Então, varia muito da área que você está dentro da hotelaria. Agora, obviamente, quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais conhecimento, você se destaca mais perante outros. Então, né, todo conhecimento eu acho que é muito válido, e o interesse por aprender, que já falamos um pouco. Sensacional. Eu acho que é sempre um desafio. Acho que para quem faz o processo de recrutamento e seleção, que está envolvido nessa cadeia, é sempre um desafio grande, né? Porque tem que mesclar um pouco de competências técnicas, sempre as competências técnicas, e muito competência comportamental, né? Então, acho que todas vocês vivenciam isso, e atenção, né? Não precisa saber tudo, mas precisa ter essa vontade, precisa ter visão de mundo, acho que foi a Patrícia ou a Melissa que falaram, né? Que é importante ter a visão de mundo, né? Saber onde você está nesse universo todo de luxo, para quem você está trabalhando. Acho que é assim, sempre conhecer.
A Patrícia, a orientação para o seu filho está corretíssima. Pelo menos conhecer quem são os concorrentes, né? Onde é que você está na fila do pão dentro desse processo. Agora, a gente, outra pergunta que sempre cai aqui no colo da gente, além do inglês, deixa eu ver aqui, a Marilisa está perguntando, além do inglês, de modo geral, quais idiomas são necessários? Bem, francês, um pouquinho de francês, será sempre muito bem-vindo no grupo LVMH. O inglês para a Mônica, certamente, porque é uma empresa multinacional e todas as multinacionais a gente entende que o inglês é um idioma de negócios no mundo, né? Então, na hotelaria, a Melissa tem toda essa experiência nos Estados Unidos, o que garante para ela essa agilidade no idioma e atender bem qualquer cliente em qualquer idioma. E para a Patrícia também, se souber alemão, não é nada mal, né, Patrícia? Por incrível que pareça, para nós aqui, o espanhol tem sido um desafio. O inglês a gente já fala que é default, o cara tem que entrar já falando inglês fluente, e adicionalmente, o espanhol, por causa da América Latina, o alemão, por ser muito difícil, realmente quem fala o alemão é um destaque, não deixa de ser. Mas ele tendo um bom inglês e talvez até o espanhol, ele já vai estar bastante destaque dentro da nossa empresa. Eu estou vendo bastante, eu não sei, me corrijam, né, com a questão da pandemia e muita gente trabalhando de home office, prestando serviços para o mundo, mas principalmente aqui na América Latina, houve um incremento do espanhol mesmo. Vocês sentem isso? A gente sente, do nosso lado a gente sente, porque nós estamos ligados à América Latina, né, a primeira Solid Line, e a gente sente muito, a gente encontra pessoas que falam espanhol fluente, inglês fluente, mas que falam os dois idiomas fluentes, é muito difícil. Aí, e realmente houve uma necessidade de busca desse profissional que fale os dois idiomas. Pessoal, fica a dica, as férias estão chegando, eu, se fosse você, investiria no Hablas Espanhol, tá? Vamos lá, mais uma perguntinha aqui, que é outra, essa que cai sempre no meu colo, e que acho que assim, é uma pergunta bem séria mesmo, que é, existe plano de carreira no segmento de vocês? Quais são as expectativas que os candidatos a trabalharem no mercado de luxo, eles podem ter em relação à ascensão nesse segmento? Vou começar com a Virginie, que está a primeira no meu canto da tela. Vi. Ai, meu Deus, estava torcendo para você não começar por mim, meu Deus, Adriana. Okay. Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Porque eu trabalho com orientação de carreira, então eu sei um pouco a realidade das empresas, né? O número de empresas que têm um plano de carreira bem definido é muito pequeno. Então, eu sei da verdade, mas vamos compartilhar com as pessoas, porque, assim, para equilibrar um pouco a expectativa com a realidade. Sabe aquela negócio? Expectativa, realidade? Claro, perfeito. Então, dentro do grupo LVMH, estou falando do meu grupo, não existe plano de carreira e não queremos ter plano de carreira. E queremos contratar pessoas que não precisem de plano de carreira e que sejam realmente donas da própria carreira. Porque voltamos àquele primeiro pilar que descrevi para você de empreendedorismo. Isso não é nem bom, nem ruim. Isso só significa que estamos falando com certas personalidades. Então, não tem um plano de carreira por uma série de razões. Primeiro, por ser um grupo empreendedor, de fato, somos muito reativos. Então, aquela coisa de construir algo e preciso cumprir com o que eu construí, normalmente não funciona muito no nosso universo. As oportunidades vêm, as mobilidades dentro de uma maison vêm entre diferentes maisons do grupo, no próprio país ou internacionalmente. Tudo isso acontece de maneira bastante orgânica, mas não existe plano, porque achamos que a vida e a nossa organização é muito mais complexa que os planos. Seria bom ter algo a mais estruturado? Acho que seria até. Não falo que estou vendendo um mundo ideal e que é perfeito assim. Eu acho que seria bom ter algo mais organizado. Para isso, precisamos de mais recursos de RH que não temos no momento. Então, fazemos o que podemos. Por outro lado, somos realmente um ecossistema de maisons, onde a autonomia de cada um e a proatividade de cada um é muito importante. Quando estamos até agora implementando um novo sistema de gestão de desempenho.
que é aquele sistema bem na moda, entre aspas, no momento, que é muito bacana, onde, em vez de fazer uma avaliação anual, os objetivos vão ser fixados durante o ano, revisados durante o ano, vamos ter avaliações 360 permanente, algo muito mais dinâmico, que reflete muito mais a realidade. E as mensagens muito claras que fomos orientados a passar a todos os nossos times, que sejam executivos ou não, é a sua carreira e sua responsabilidade. Então, significa que os gestores e o RH estão aqui para ajudar como coach, para orientar, para dar apoio, mas não está aqui para fazer um plano de carreira. Mas isso tem a ver com a nossa organização, não significa que seja igual para Mônica, Patrícia ou Melissa. É isso mesmo, mas eu acho que isso é importante ser dito, porque cria-se uma expectativa nos jovens, né? Acho que em qualquer profissional, eles imaginam que exista uma escada, né? Já toda planejada, prontinha, que alguém construiu dentro da empresa e que ele simplesmente vai seguir aquele espaço. Eu posso garantir, Vi, que não é só no grupo LVMH que isso acontece. Então, as pessoas precisam ter um pouco mais dessa consciência e não imaginar que a empresa é que vai definir os próximos passos da carreira dela. Mas muito legal. Obrigada, Vi. Mo, você que está no alto da minha tela. Sim, eu queria exatamente puxar esse gancho da Virginie, porque a gente lançou o desenvolvimento de plano de carreira esse ano, a gente relançou, né? Então, né, modernizou aí o modelo, e a primeira coisa que a gente fala no treinamento para os funcionários é exatamente isso: você é o protagonista da sua carreira. Se você não souber para onde você quer ir, é aquela famosa frase de Alice, né? Então, se você não souber que caminho você quer tomar, qualquer caminho serve. Então, por isso que a primeira coisa que a gente fala com os funcionários é: para onde você quer ir? A gente tem 4 perguntas, né? E eu não vou lembrar de todas aqui de cabeça, mas entre elas, a pergunta é: qual é o movimento mais óbvio? Então, assim, hoje eu sou júnior, então eu vou para cima pleno, mas qual é o movimento que eu quero ter como pessoa, como profissional e alcançar a minha realização profissional? E o que a gente está propondo, esse modelo, se desafie. Então, hoje eu estou em recursos humanos, mas eu gostaria de ir para a tecnologia. Então, quais são os requisitos que eu preciso ter para ir para a tecnologia? E aí eu vou lá, vou correr atrás, se são competências técnicas que eu preciso desenvolver, se são competências comportamentais que eu preciso desenvolver, mas assim, coloca isso em perspectiva, desenha um plano. E o RH e o gestor é exatamente o modo como você vai atingir lá, mas não é simplesmente pegar, eu preciso de uma autorização, eu preciso de uma aprovação, não. A gente vai, né, mostrar o caminho. Como você vai chegar lá vai depender muito do que você quer, né? E todo esse plano de desenvolvimento de carreira que a gente lançou esse ano não é somente no local onde você está baseado. Então, a gente ampliou isso até para movimentações internacionais. Então, porque às vezes eu gostaria de ir para alguma área que eu não tenho aqui no Brasil, mas existe essa posição lá no headquarters em Londres. Qual é o caminho que eu preciso fazer para chegar lá? Então, por isso que a gente colocou todas essas carreiras de uma forma muito mais transparente, muito mais direta para as pessoas, para que elas possam, elas mesmas, entender esse caminho e desenhar esse caminho até lá. Isso mesmo. E aí que o autoconhecimento é importante, por isso que é importante conhecer o segmento onde você está inserido, né? Que você seja uma pessoa interessada em sair da zona de conforto, né? E buscar colher essas informações e se preparar para isso. Acho que o RH ajuda no sentido de dar, talvez, um overview aí das expectativas para a posição que você queira ocupar. E, a partir daí, você se preocupar aí com o seu autodesenvolvimento. Né, Mon? Exato. Aliás, tem gente querendo que você já adote
alguém aí para trabalhar com você, tá? Deixa eu perguntar para a Melissa. Mê, e aí, tem plano de carreira? 90% dos hotéis não tem nem o RH. Então, é, não, como realidade, a gente tem algumas realidades hoteleiras, né? Então, Pronto, a Melissa já jogou a real. A real é isso, tá? Mas é verdade, assim, de novo, eu estou falando do mercado como um todo, não especificamente de uma marca. Então, as grandes redes hoteleiras, a grande maioria tem algo, não sei se tão organizado, mas existe um feedback, existe para onde você pode ir, enfim. Às vezes são as grandes redes, uma Accor, né, as multinacionais aí, e até que são poucas, aí eu vou falar um pouco mais de Brasil, a gente tem muito pouca marca internacional hoteleira, né? Até agora tem um pouco mais de marca vindo, mas no geral, estou com uma luz horrorosa. No geral, as marcas, o Brasil tem uma hotelaria pequena, hotelaria muito, meu Deus, não sei a palavra, hotelaria não das grandes redes, hotelaria privada, sumiu a palavra agora, mas são os hotéis pequenos. A gente tem um monte de hotel pelo Brasil, tudo de um dono único, né? E a grande realidade que eu tenho visto é isso, assim, não existe nem a RH na grande maioria dos hotéis. Em vários que eu estou dando consultoria hoje, esse é um dos meus grandes desafios de não sei se precisa ter um RH, porque muitos hotéis têm 10, 15, 20, 25 quartos, uma pessoa só de RH ela pesa. Eles não investem nisso, as próprias equipes é que vão buscar funcionário, é uma loucura assim em termos de não profissionalização neste sentido. Mas os que têm, eu vejo que não, assim, de novo, a hotelaria pequena é pouco preparada e vai levando, vai dando oportunidade conforme vai surgindo. Mas, de novo, estou falando de uma realidade Brasil, em sua grande maioria, existem alguns hotéis. O Unique tinha, eu sou super a favor de um RH, a gente tinha 4 pessoas no RH, junto com Folha, enfim, então a gente era bem focado aí na parte humana. Eu sei que um Fasano, um Emiliano, enfim, tem muitos hotéis um pouco mais brasileiros, mas um pouco mais robustos que tem. Agora, o plano de carreira, no geral, é quase inexistente, assim. Mas a maioria, pelo menos, tenta ou coloca o feedback, né? O fechamento de final de ano, mas é uma coisa mais informal. Para onde eu vou, quais as possibilidades. Agora, aquela coisa muito engessada, aí eu acho que é uma ou outra grande empresa internacional. E pessoas que se destacam, né? Pessoas que têm uma atitude mais proativa, que demonstram interesse, que falem com o seu gestor, né? O famoso dá seus pulos, né? Mostra competência e corre atrás. Vai atrás. Porque nada vai cair no seu colo, tá? Não é só nessas empresas de luxo. Na grande maioria, se você não mostrar resultado, não demonstrar interesse, não procurar, não fazer alianças, não fica mais complicado, né? Então, é assim, é a real. Eu sei disso porque, segundo as minhas pesquisas, mais de 75% das empresas não têm plano de carreira. É um choque para quem ouve, porque na cabeça de quem está procurando emprego, esse caminho já está traçado, definido, e por que eu não subo, por que eu não fui promovido, porque não existe, tá? A real é essa. Mas pode ser que com a Patrícia seja diferente. Olha, vou lhe dizer que não é diferente. Pronto, a real está aqui para todo mundo saber, como se eu estivesse contando que Papai Noel não existe. Mas aí, manda, Paty. Bom, é muito do que já foi falado, a Virginie falou, a Mônica também falou. Na verdade, a gente entende que a carreira a gente não pode terceirizar, é responsabilidade de cada um. Então, para onde você quer ir e para onde você está almejando se desenvolver, é uma decisão sua. O que a gente orienta é que você tem que ter muito claro qual é o seu core. A gente fala que é que nem um T. O que quer dizer esse T? Você tem que ter uma visão geral da empresa ou do negócio, mas você tem que ter uma especialidade, você tem que ter um conhecimento específico. Senão você fica muito generalista também e acaba não tendo um conhecimento específico de alguma área. Mas, normalmente,
a gente orienta como você pode fazer esse plano de desenvolvimento. Lógico que o RH ele vai te auxiliar, que nem a Mônica comentou, que você vai perguntar o que você quer e a gente pode até te ajudar a como chegar lá, ou quais as competências você precisa. E, ao mesmo tempo, o gestor, ele identificando se a pessoa tem uma competência de liderança, então vamos desenvolver essa competência, ele pode ser um futuro sucessor, vamos auxiliá-lo, mas primeiro vamos perguntar se ele quer, porque a gente tem que ter esse respeito, onde que a pessoa quer estar. Nós temos excelentes técnicos que não querem ser gestores, eles querem continuar sendo excelentes técnicos. Como também nós temos pessoas que querem ser gestores, então vamos desenvolver a competência. Então, realmente, plano de carreira, a gente costuma dizer em RH, isso é coisa do passado. Não existe mais plano de carreira. Existe, sim, uma questão de você poder estar desenvolvendo suas competências. E, além disso, o que a gente tem percebido, há anos atrás, existiam muitos níveis hierárquicos dentro das empresas. Então, você é júnior, pleno e sênior, depois você vira especialista, coordenador, supervisor, gerente 1, gerente 2, gerente 3, e aí vai. E hoje, a gente não tem mais esses tantos níveis hierárquicos, que nem a Virginie comentou, existe uma proximidade mais dos gestores, porque houve um achatamento dos níveis hierárquicos. Então, infelizmente, ou não, a gente não tem muitas possibilidades de promoção vertical, são pequenas, mas a gente tem muitas possibilidades de movimentação horizontal. Então, a gente tem que desenvolver nas pessoas o interesse de você desenvolver competências. Se você quer ser um gerente, se é esse seu desejo profissional, é interessante, você começa numa área comercial, vai para uma área financeira ou vai para o RH, e aí você tem uma visão geral do negócio, que te dá uma sustentação de maturidade e conhecimento, e você se especializa numa área específica. Então, a gente dá esse tipo de orientação. Realmente, o plano de carreira não é mais uma escada certinha, ela é uma nuvem, e você vai andando de um lugar para outro. E, de certa forma, Adriano, o que a gente percebe que o jovem, por ele ter um anseio de ser promovido logo, de crescer rápido, ele acaba tendo essa liberdade de construir a carreira dele, por isso que a gente percebe um turnover muito grande desse grupo de pessoas mais novo que tem muita ambição ou tem uma necessidade de ser não só reconhecido, mas ter oportunidades que talvez a empresa que ele está não permita. Então, isso é normal também. Nós, como empresas, a gente tem que estar aberto a isso, a ver que as pessoas, a carreira é da pessoa, não é da empresa. A gente tem que criar oportunidade. E só colocando adicional a tua fala, Patrícia, acho que é muito bacana também saber que você pode fazer a diferença, que não existe uma listinha de cargos e posições fechadas e que você, como um jogo, aí você tem que ir de um lugar para outro, mas tem que escolher algo já predefinido. No nosso universo tem muita capacidade também de mudar a nossa própria posição, de extender, somos poucos recursos, podemos ir muito além e, de repente, criar projetos dentro das nossas organizações adicionais que nos desenvolvem muito e ter essa flexibilidade, ter essa capacidade também, de certa maneira, de fazer a nossa posição, a nossa medida, é algo fantástico. Então, acho que tem outra maneira também de olhar para essa falta de coordenação, organização e planificação muito perfeita das carreiras. Bem pelo contrário, tem pessoas que acham isso fantástico porque são muito mais empreendedoras e não querem saber onde elas estarão daqui 3 e 4 anos, está tudo escrito, ai, que saco. Tem flexibilidade, né? Tem uma flexibilidade de movimento. Sem não precisa dúvida. ter que passar por esses steps, né? Tem pessoas Sim. que talvez, entre aspas, pulam 2, 3 degraus. Isso, exatamente, porque ela isso acontece. Ela se desenvolve e ela acaba tendo a competência e a qualificação para uma outra atividade, que talvez no modelo antigo de plano de carreira, porque o plano de carreira antigo, ele acaba engessando demais a pessoa. Você tem que ter 2 anos aqui, depois 3 anos lá, depois 4 anos aqui para você virar isso. E hoje isso não existe mais, por isso que é coisa do passado. Hoje é você que cria isso, você que cria suas competências, se desenvolve para atingir o seu objetivo profissional de carreira, que pode ser na sua empresa atual, como pode ser em outra.
E isso, aquela... Nós temos, você também falou, né, Virginie, que na tua empresa existe um turnover muito baixo. A nossa também, o turnover é baixo, não é muito alto, porque as pessoas têm possibilidade de se movimentarem dentro da empresa. Então, assim, ela está insatisfeita, ou também já foi falado aqui, o ideal é a gente ter a pessoa certa no lugar certo. Só que eu posso ter uma pessoa certa no lugar certo, mas em algum momento ela se sente necessidade de ser desafiada a fazer outra coisa. Por exemplo, no meu caso, eu fiquei 10 anos como business partner, tive a oportunidade de conhecer praticamente a empresa inteira. Eu trabalhei em vários business dentro da empresa, que me assim, proporcionou um grande conhecimento do negócio. Só que chegou uma hora que eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu conversei com o meu gestor, falei, eu quero fazer uma coisa diferente. Quando apareceu a oportunidade, eu estava aberta àquilo e eu mudei. Não mudei totalmente, porque eu continuei em recursos humanos, mas eu fui para um outro segmento dentro de recursos humanos. Então, essa movimentação foi um interesse meu. E a empresa, de certa forma, me auxiliou, porque deu a oportunidade para eu fazer o meu plano de carreira, o que eu queria me desenvolver. Então, isso acontece em vários lugares, mas tem empresas que talvez não proporcionam isso. Então, o desafio das empresas é dar a flexibilidade para que as pessoas possam se movimentar horizontalmente e até verticalmente, mas para agregar valor dentro da empresa. Eu acho que é isso que é o mais importante. Onde você vai agregar mais? Onde você vai ser mais feliz? Porque a partir do momento que você está feliz no que você faz, você vai produzir muito mais. Todo mundo ganha. Você ganha como empregado e a empresa ganha como resultado. Então, eu acho que esse é um novo caminho, que não é nem mais novo, eu acho que já é realidade. Talvez a gente passe por uma outra novidade, mas hoje é isso que acontece. Olha, não poderia ter sido melhor essa última pergunta do nosso bate-papo aqui. Eu falei que 2 horas iam passar super rápido. É um prazer, foi um prazer tê-las aqui. Sintam-se abraçadas com muito carinho, porque vocês realmente trouxeram informações reveladoras, em muitos aspectos, e que certamente vai ajudar muitas pessoas aqui. Quero agradecer a todas. Eu deixei o meu contato para as pessoas que estão aqui, elas já estão indo para as próximas salas e tal. Para quem quiser me seguir no Instagram, é adriana.vida e carreira. A Melissa, acho que já deixou o contato dela também. Quem quiser que a Melissa adote alguém, pode deixar aí o e-mail. A Virginie, se vocês quiserem deixar o contato, Virginie, Patrícia, fiquem à vontade, se quiserem passar o Instagram de vocês. Eu só quero dizer que foi um enorme prazer estar com vocês. São mulheres incríveis que estão no dia a dia de empresas maravilhosas, mas a gente sabe que tem um trabalho duro para ter esse sucesso todo. A maioria de vocês tem filhos também, então, assim, tem que equilibrar vários pratos. Existe o lado mulher, além do lado profissional. E é um grande prazer estar com vocês. Eu quero que vocês se sintam abertas aqui com a gente, né? O que precisarem da SPM comigo, da área de carreira e mercado, podem entrar em contato. Eu sei que vocês já divulgam vagas no canal SPM. Então, para quem perguntou, as vagas estão disponíveis dessas empresas incríveis através do canal SPM. E será a primeira, né, de várias outras oportunidades que a gente vai estar juntos. Muito obrigada, meninas. Eu sei que a Virginia está saindo voando, porque já tem outro compromisso, né, Vi? Obrigada pela presença. Um grande beijo para vocês e até breve. Obrigada. Beijo, obrigada pelo convite. Tchau. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigada, meninas. Tchau, tchau. Beijo, queridas. Obrigada.